ter muitas dicas dessa técnica da sublimação. Isso. Agora vocês vão falar tudo, já falei muito. Eu vou falar um pouquinho desse papel que é exclusivo do Vitrine, que vem com o desenho do Luiz Moreira. Luiz Moreira pintou e se transformou nesse papel. E aí as pessoas vão falar, por que ele está nesse semicírculo, por que ele está fora do semicírculo? Dentro do semicírculo aqui está todas as nuances da pintura do Luiz Moreira. Eu vou preservar tudo isso, então eu só vou tirar essa linha, virar para o meu tecido e passar a ferro. Perfeito, até com isso você se preocupou. Sim, são Que mínimos detalhes que coisa! quando a gente está elaborando o produto, a gente pensa... Poderia não ter os consumidor. riscos, mas aí, Você não sabia onde estava o limite, até onde você tinha que recortar. que legal. Olha, a gente pensa que não, quer dizer, e é claro que eu nunca vou fazer a transferência Da linha. Da linha. da linha, porque ela vai passar também. Você pode criar, então eu posso pegar, por exemplo, elementos de várias folhas e sobrepor. Isso. É isso. Eu vou criar, então eu tiro isso daqui, tiro as nuances do Luiz, corto bem rente ao desenho e vou criar um outro desenho, tá? Os desenhos vem vários assim, ó, e vem alguns em semicírculo, tá bom? E o Luiz, por exemplo, ele fez essas pinturas com essas tintas. Sim, não. Não. Ali eu fiz a pintura convencional que eu trabalho, sobre a pintura do tecido molhado. Daí ele vai ser submetido a um programa de computador, tudo para focalizar a imagem, e aí é um processo industrial. Aqui é o industrial. Isso. Ok. Só que daí eu não me contentei só pegar e transferir. Daí eu desenvolvi 7 cores de tinta que você pinta sobre o papel e faz a transferência também, aonde as cores foram estudadas para ser colocada de acordo com cada modelo do papel. Uhum. Então elas não foram feitas propositalmente, elas todas Perfeito. elas têm uma certa tonalidade que vai combinar com o desenho, ou elas missíveis entre si vai dar a terceira cor que você precisa. Aí eu consigo trabalhar então com essas tintas, escolhendo as cores que eu quiser. Eu posso misturar as cores. Aí eu vou usar um estêncil, Mão eu vou desenhar livre. mão Mão livre. Pode ser feito o seu próprio desenho. Perfeito. Tá. Aqui eu peguei aqui o stencil de Natal. Coloquei sobre o papel sulfite que vai no kit também, tá? Sempre o primeiro passo é no sulfite? Sempre no Eu não sulfite. posso ir direto no papel no papel não, no tecido sintético, porque eu tenho que passar com o ferro. Isso. É isso. A tinta não pega no tecido e a tinta não fixa se não tiver a temperatura. Então não adianta você tá. pintar ela no tecido e passar o ferro, não dá Não. certo. Por quê? Se pinta no papel, você vai virar o papel sobre o tecido, colocar o ferro quente em cima. E o calor vai transformar essa tinta em vapor e ela entra na trama do tecido. Por isso que é o toque zero. Entendi que é a técnica da transferência, ou da... Isso. Sublimação. Ah, Que eu vou revelar essa cor só com o calor do ferro. Porque eu vou colocar aqui um vermelho e você vai falar, mas ainda não é vermelho. Ele vai ficar um vermelho quando eu fizer esquentar ele, tá vendo? Aqui ele ainda tá com uma cor estranha, não tá o vermelho que eu quero ainda. Mas o legal é quando eu transferir isso daqui, ela vai dar a cor que eu quero. que legal esse stencil também, não? Uma Vamos fazer? belezinha. Vamos. São dicas hoje. Dicas. Depois nós vamos cobrar, porque eles vão estar comigo na segunda. A gente vamos pensar numa peça aí, vamos pensar numa peça para vocês irem ensinar, Tá. tá? Aqui eu virei, pus meu ferro na temperatura máxima. Lembra, eu pintei aqui o papel, então ele sai uma cor fácil. Dá pra eu brincar com essa cor um pouquinho, tá vendo? Ó? Ainda tá fraquinho, né? Tá fraquinho. Então eu coloco um pouquinho mais. Dá pra fazer essa nuance, sabe, que eu quero de fundo. Então dá pra eu brincar com papel pintado. Eu consigo fazer essa transferência algumas vezes, eu deixando a nuance bem fraquinha, tá? Fraquinha. Vamos ver como Ó. tá ficando. Ó lá como já tá mais forte, ó, tá vendo? E dessa maneira você vai conseguindo controlar se você quer um desenho escuro ou claro. Uhum. Posso movimentar o meu desenho também e Vamos dar ver uma se- sombra, né? Olha só. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, essa é a primeira dica. Você está ensinando como fazer a Tô transferência usando as tintas por enquanto. no tecido sintético. Isso. Então, no bloco anterior, você fez a Fiz transferência, a transferência. do stencil. Eu só dar uma dica de stencil. Dá pra focar aqui, ó.
que o stencil tem que ser pouca tinta. Eu quero mais forte, eu espero secar e volto com uma outra camada. Pouca tinta, senão acontece isso. Olha aqui, eu dei uma borrada aqui. Isso aqui vai sair no seu tecido. Ah, e aí não posso, se borrar, não transfere. Transfere, mas vai ficar feio, né? Com borrado. Então nem transfere. É, nem transfere. Então, pouca tinta. Eu estou usando stencil, pouca tinta, para não dar nenhum borrão, que depois você acaba perdendo, tem que pintar outro, tá? Entendi. Pouca tinta Pouca sempre. tinta Você também sempre. tira o excesso? Sempre. Sempre. Pouquinha Nessa tinta, tinta porque também. ela é muito molinha, então você pega pouquinho, tira o excesso aqui do lado. Se você tiver um paninho, tira do lado assim também. E é porque papel, então tem que ser bem devagar mesmo, para eu não molhar esse papel e ele estufar. Tá bom? O que mais? Vamos falar aqui do papel? Vamos. O papel vem com esse semicírculo que as pessoas... Por que que ele vem? A gente já explicou no antes do Luiz. Então eu vou tirar essa linha aqui, ó, porque senão ela é transferível, tá? Então tira e vou só virar esse papel no meu tecido e vou transferir. Essa é uma dica. Irã, eu não sei pintar, não quero pintar, eu quero só transferir. Só transferir, tira o papel, tiro a linha, viro ele no meu tecido, prendo com uma fita crepe, muito importante prender. Estou trabalhando com um tecido muito delicado, Irã. Vou pegar um papel de seda, alguma coisa eu vou pegar e vou pôr em cima, tá? Para proteger o meu tecido, tá bom? Tá, perfeito. E a temperatura é sempre a máxima do A ferro. máxima Temperatura do ferro. máxima, tá? O meu pano aqui permite que eu vou direto nele. E fica o tempo que eu quiser para sair a cor desejada. É isso, meninos? Teoricamente sim. É Você isso. vai controlando esse tempo e você vai observando. Como o Irã colocou a fita crepe, então você faz tipo uma janelinha. Abre, se tiver bom, você deixa. Não, eu quero mais escuro. Solta lentamente, sem mexer e consegue de novo no mesmo local aplicar o ferro. O que o Luiz está falando está preso aqui, tá vendo? lá. Então eu consigo Ah lá, levantar ele faz a aqui, ó, e janelinha, acompanhar ah lá. a minha Que lindo, transferência. Olha isso. E aí você Simplesmente isso. Que coisa, Você já gente. vai ter Não, a... gente, é inacreditável. Essa cor aqui, com a transferência, ó como é que ela ficou. Fica bem Você- mais viva, não? Bem mais nítida. E você viu que ele tem Nítida. uma sombra em volta. Se não tivesse a linha, poderia ser que na hora que você estivesse recortando, você ia recortar e o que ia ficar? Ia ficar uma mancha entre a sombra e o tecido claro. Eu ia Isso, limitar esses Então, detalhes do Luiz. Aí Ele ia está ficar num legal. degradê certinho, então é o limite da onde a tinta foi aplicada até onde ela não vai ter nenhuma marca. Quer dizer, tudo que coisa. estiver dentro desses papéis, nessas linhas, nesse contorno, é aonde eu é porque É tem o a limite, sombra. tem e é o meu sombra. limite, Porque recorto muitas, ali. muitas vezes no papel você não vê, mas na hora que vai pro tecido, daí vai dar esse defeito. Gente, mas que coisa bem pensada, não? E sempre tecidos sintéticos. Sintético. Então, se eu quiser fazer um trabalho desse na minha toalhinha de lavabo, eu faço no tecido sintético e depois eu costuro Isso, na toalha de aplica. lavabo. Aliás, gente, peças de vestuário, ali tem uma regata muito linda. O que vocês fizeram ali? Só transferiram? Eu transferi e pintei. Tá vendo que tem umas letrinhas no fundo? Sim. Eu colei com a cola bastão no papel, cada florzinha. E depois eu vim com stencil de letras e fui fazendo em volta dela. Ficou uma belezinha, Hoje gente. no mercado tem malhas de poliéster. O toque é bem leve, não esquenta tudo e olha, dá para você trabalhar a transferência super facinho. Até na manga, vocês estão vendo? Tanto Ó. na lateral da camiseta quanto aqui também na manga. Aí, crianças, muita gente pergunta também, hoje é para tirar dicas de vocês. Chinelo, já perguntaram, Cláudia, pergunta para os meninos como é que eles fizeram no chinelo. Tem duas opções. Hoje no mercado já tem o chinelo para sublimação que você compra, ele já vem preparado. Se não tem, tecido sintético, um termocolante, que aqui no vitrine a gente tem das nossas amigas aí, da Márcia, da Isamara. Cola com o termocolante e depois faz a sublimação, a transferência em cima Ficou do tecido bárbaro. sintético. E eu posso aí lavar à vontade. Lavar à Sempre vontade. eu posso lavar todos esses Sim, tecidos. muitas vezes o pessoal vê aqui a cor e chega o papel lá, ai, meu papel não é a cor, eu quero aquela cor que estava lá. Então, no papel ele é fosco mesmo. Essa é a real tonalidade e ele só vai atingir essas tonalidades depois da transferência. Então, que nem o William estava falando da tinta, é a mesma coisa o papel. A hora que ela pega, ela vai falar, não era essa cor que eu queria. Então, não é a cor real. Ele só vai se tornar na tonalidade real a hora da transferência. Se eu quiser, por exemplo, um tom
mais claro, eu fico menos tempo com o ferro. Isso. É isso. Exato. Mas, por exemplo, a maçã lá, ela é meia, assim, meia fosca, ela não tem esse tom de vermelho. Que mágica que é essa? Que a gente bate o olho depois. Eu vou mostrar a maçã para vocês no papel da sublimação. E Ela é ela- opaca. E como que ela fica nesse vermelho vivo? Então, é a temperatura que ativa o pigmento e dá essa tonalidade. E são essas tintas aqui, chama-se, Isso. é uma tinta Transfer by Luiz Moreira. São essas mocinhas que vão fazer essa transferência. Isso, e você vê que são só gotinha. Põe de gota em gota e vai utilizando. Rende muito. Rende. Eu posso colocar essas gotas um pouco na água, diluir na água, não? Se você quiser fazer uma aquarela, para quem sabe trabalhar com aquarela, ela é perfeita. Você pode ir diluindo e fazendo a pintura, criar todo um plano de fundo, tipo uma paisagem, depois espera secar, vem com a tonalidade mais escura. Você consegue fazer muitos trabalhos. E o tempo de lavar a peça? Não tem tempo. Não tem. Fez a transferência, Pode pode lavar. pegar, Pode jogar lavar. no balde, deixar Eu já de fiz molho. isso pra ver. Que bacana, Acabei meus de transferir e meninos. joguei na água, não acontece nada. Nada. Nunca ela vai, essa tonalidade não vai desbotar. Esse brilho, essa intensidade Que de cor não bacana. vai desbotar. Uau! Vamos, olha, eu vou falar como que a gente faz. Eu tenho só algodão em casa, então eu vou pintar numa faixa e vou costurar no meu algodão, como algumas peças que a gente fez, tá? Aqui a rosa do Luiz, tá vendo? Eu estou fazendo de uma maneira bem simples. Simplesmente tirei de lá, voltei aqui para o meu tecido, prendi com a fita crepe. Gente, são 10 papéis. Em cada papel tem eu nem sei quantos Desenho. Motivo. desenhos, elementos, motivos, como queiram. Nossa, eu faço A festa. a festa. Tá Porque a garantido. tinta vai pouca, Presente de Natal para todo mundo, para a família toda. Nossa, que espetáculo! E é tão bonito, porque depois também o toque se Zero. funde. Não, você fala, Cláudia, quando você passa a mão, você percebe, é como se fosse um adesivo. Nada, gente, nada. Fica totalmente fundido, né? A transferência que você fez com o tecido sintético aqui no caso. Perceba, Cláudia, que eu cobri com papel manteiga? Que eu tô protegendo o meu tecido, tá? Tô trabalhando com tecido sintético, muitas vezes ele é mais delicado. Então eu sempre protejo, Tá, sempre, não- né? para não correr nenhum tipo de amarelar o pano ou até mesmo queimar o pano, tá? Vamos ver o que aconteceu? Tananana. Em tempo real. Vocês estão vendo que eles estão trabalhando aqui, gente? Tudo em tempo real. Uau! Olha a nuance do brilho do vermelho. Que espetáculo, como era e como ficou. E aqui, se eu quiser agora, aqui eu não consigo transferir mais, eu consigo bem suavezinho. Bem pouquinho. Quer fazer um teste? Vamos fazer? Vamos fazer. Deixa eu pegar aqui um pano aqui qualquer. Vamos, né? Já que estamos em tempo real. É. As pessoas em casa, porque hoje nós estamos tirando dúvidas. Alguma coisa assim, alguma pergunta que elas estão fazendo para vocês em relação a essa técnica? Estão pegando bem? O pessoal tem gostado muito, tá pegando muito fácil. E é isso, aí a questão de gosto é só a transferência, né? Mais escuro ou mais claro. Aham. Tá vendo que eu tô fazendo ao mesmo tempo porque eu fiz a primeira, né? Então você vai ver um pouquinho o que pode acontecer, porque essa pergunta é muito frequente. Quantas vezes eu posso usar o papel? Sim, imagino. Eu fiz aqui, aqui Vamos eu vou ver, ver. gente. Olha Ali- só. Agora, uma nuance. Se eu fosse trabalhar, por Deixei ela exemplo, bem clarinha, numa tá vendo? seda, ficaria bem... Eu quero fazer um detalhe, dependendo da peça. Se for uma vestimenta, eu posso fazer esse detalhe, fica bem interessante, Sim, hein? fica bonito. Aqui numa lateral. Você utilizar a primeira sublimação, né? Aí deslocar um pouco e subir. Então ela vai ter um segundo plano por baixo. Também fica bonito. Uau! Ou então deslocar bem para ela fazer o degradê. Que bacana, gente. Amor, olha que legal que eu fiz aqui, ó. Fiz nessa faixa e posso aplicar no meu pano de prato. Eu posso fazer a vira do meu lençol, posso fazer a vira do meu... Aí eu vou costurar e aplicar onde eu quiser. Onde eu quiser. Olha que legal. Fiz pintei uma mandala. Que eu vou fazer só linda! meia mandala aqui, só para vocês verem rapidinho aqui, ó. Que é aquilo que você falou, assim, eu quero mais claro, eu quero mais forte. Na pintura, assim, no papel, dá para fazer isso. No papel do Luiz Moreira, eu indico vocês fazerem total. Gente, que lindo. Posso repetir esse desenho? Posso, porque eu ainda tenho. Deixei um pouco mais claro, deixei um pouquinho mais escuro, eu posso Nossa, uma repetir. canga assim, não, que Fica linda linda, que né? vai ficar, maravilhosa. Uma saída de praia, dá para fazer.
Então vamos falar um pouquinho de pintura. Eu pintei essa mandala, gente. Eu fiz isso com as tintas que vai no kit, tá? Por isso que eu consegui fazer essas duas e posso fazer um pouco mais ainda, se você quiser. É bastante essa dúvida das pessoas. Quantas vezes eu posso fazer? Quando você receber o kit e pintar no sulfite, você pode transferir algumas vezes, até realmente acabar. Você viu? Eu fiz uma, duas, fiz 3, ficou ainda forte. Posso fazer mais ainda. Bacana! E vocês viram como ficou diferente? Por exemplo, ele fez aquele outro desenho que ficou bem forte. Então, se ele fica com ferro menos tempo, aqui no caso, eu acho até que combinou com esse tipo de desenho mais suave. Mais suave. A maçã ficou aquele vermelho bem forte. Isso. Agora aqui já tá ficando mais suave. Olha a rosa, ficou bem forte. Tudo bem que a rosa já tava no papel eu também, indico né? que você, com o papel, você faça a transferência total. Total. E nesses papéis. quando você pintar, aí você pode fazer essa distribuição de uma, duas, até ele clareando. Um mais claro para o mais escuro, Gente, outro do eu vou claro. dizer uma coisa para vocês. Ele é um kit com tantas possibilidades, essa técnica, que cada vez que vocês vêm aqui, eu aprendo um pouco mais. Então, na segunda-feira, porque os meninos são de Campinas, a gente grava o Vida aqui em São Paulo. Eu vou pedir para vocês voltarem. A gente grava hoje, na verdade, para o programa da segunda-feira, vocês ensinarem esse porta-travesseiro que estava todo mundo babando aqui na produção. Pode ser? Pode ser, Perfeito. aí eu vou dar bastante dica de como montar a sua composição. Aí vai ficar bem legal. Porque aí eu posso fazer, por exemplo, usando os papéis do kit, sobrepondo. Sobrepondo. É isso? Isso Exato. mesmo.